Fala pessoal, muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao primeiro destaque a NC, agora na parte da tarde, já tivemos um pela manhã e até o dia 30 a gente sempre vai estar com esse podcast, batendo um papo muito interessante com você, trazendo candidatos para apresentar as suas propostas para os cearenses, mas hoje a gente vem com uma figura ainda mais especial, falo de forma particular. Para mim é uma satisfação enorme estar recebendo aqui pela quarta vez na rede ANC, senador Luiz Eduardo Girão. Seja muito bem-vindo ao Destaque ANC. Uma honra estar lhe recebendo. A bênção é para mim, a alegria, Felipe, ser entrevistado por você, o Rodrigo já tive aqui. Aliás, eu queria até meu crachazinho aqui, para eu poder já entrar. De casa já, né? De casa, muito obrigado. Uma satisfação. A gente estava falando aqui em off já sobre essa caminhada de campanha, reta final, e a gente vai falar sobre isso também no decorrer do nosso bate-papo, mas aí eu já queria introduzir esse ponto aqui no início da nossa conversa. Como é que tá aí, faltando 10 dias já? 10 dias, né? Tá reta final. Contagem regressiva. Reta final e contagem regressiva da campanha. Como é que tá o engajamento, como é que tá a correria? O senhor tá engajado na campanha da Camila, de Capitão Wagner? Como é que estão os trabalhos nessa reta final? Olha, se a gente não alternar o poder no Ceará, eu não sei o que vai ser dos nossos filhos e netos. Chegou a hora de um choque de gestão. Chegou a hora de romper certas amarras que estão levando a população a algo tenebroso do medo, né, das facções criminosas, do descaso com a saúde que a gente vê agora. 50 dias atrás, você tinha um hospital do coração sem as mães desesperadas porque não tinha utensílios ali, equipamentos para fazer cateterismo em crianças. A segurança pública, você tem que pedir autorização, gente. Olha a humilhação do cidadão cearense, do trabalhador. Tem que pedir autorização para entrar em muitos bairros, em determinados horários. No interior está do mesmo jeito em algumas cidades. Aquela história de você botar a cadeira e ficar lá fora, está cada vez mais raríssimo você ver isso. A gente via até pouco tempo atrás. Vira matéria, viu, senador? Vira matéria. Vira matéria. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso por omissão do Estado. Por omissão dessa oligarquia PDT e PT que estava achando que mandava e desmandava no estado do Ceará por projeto de poder. Hoje quem manda e desmanda no estado do Ceará é o crime organizado. E eles ficam assistindo de camarote. Preferem gastar, por exemplo, 34 milhões de reais para reformar o estacionamento do Palácio da Abolição, onde o governador trabalha, do que investir em inteligência como tinha que ser investido. Prefere gastar 1 bilhão em propaganda e publicidade para dizer que está tudo sob controle, do que investir em programas sociais, em empreendedorismo. Essa é a realidade do Estado. É tudo pelo poder. O negócio é a turma continuar, a oligarquia continuar mandando. E o Capitão Wagner é o único que pode efetivamente fazer essa mudança no estado do Ceará, e está todo mundo querendo mudança, e está colocando o seu nome disponível. E a Camila no Senado, você está vendo o que está acontecendo, o Senado de joelhos, paralisado, vendo os ministros do Supremo abusar, mandar prender gente inocente, porque pensa diferente deles, censurar, imprensa censurada, jornalista preso, deputado censurado. Rapaz, onde é que nós vamos parar? Precisa de um Senado forte. Quem é que tem condição, no meu modo de entender, de fazer um Senado forte? Quem não tem rabo preso, quem não tem ligação política, que não tem histórico e tem coragem? É a Camila Cardoso, que eu acho que é a grande alternativa para mudar o Senado do Ceará. Com exceção de uma pesquisa que foi divulgada hoje, que é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco, inclusive, é um projeto de lei, né, que o senhor está elaborando. Com exceção de uma que saiu hoje, na maioria delas, esmagadora, Capitão Wagner lidera para governador aqui no Ceará. Você sente que essa liderança é um pouco de cansaço do que o cearense teve até hoje? Saturou. É um pouco de, gente, é hora de mudar. Você acha que... E o cearense é libertário, né, Felipe? Eu acredito que já deu o que tinha que dar essa oligarquia, né? Eu não falo de pessoas, eu não gosto de abordar isso, mas o que a gente está vendo de um partido chamado PT, né, é algo surreal,
num país que tivesse uma justiça séria, o ex-presidente condenado em 3 instâncias, por 9 juízes, por unanimidade. Um ex-presidente que foi citado em delações, em centenas de delações de corruptos. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí o STF, 4 anos depois, faz uma manobra que pegou mal pra caramba, com contorcionismo jurídico, pra quê? Não foi nem pra inocentar, porque o ex-presidente Lula não foi inocentado. Ele apenas teve a jurisdição mudada nos processos dele. Começou tudo de novo. Isso tudo é o sistema para quê? Para tirar o governo, quem está no governo hoje, que eu tenho restrições também, que eu tenho críticas. Sim. E faço publicamente as críticas. Mas os fins não justificam os meios. Se quiser tirar, tem um voto. E tem candidatos aí para tirar. Mas não fazer uma coisa dessa, né? O que a gente vai dizer para os filhos e netos da gente? Eu até entendo, sabe, Felipe, que uma pessoa que não tem informação, sim, que não chegue as informações para as pessoas, elas possam votar num ex-presidente condenado, preso. Acho que esse tipo de informação está chegando nas pessoas? Talvez não esteja, mas eu acho que não está chegando. No meu ponto de vista, eu fico preocupado com o futuro dos filhos e netos da gente, porque você trabalha com a pessoa, trabalha para ti, essa pessoa comete um monte de irregularidade. Foram 22 bilhões de reais desviados no governo do PT, gente. Esse dinheiro estava no exterior, esse dinheiro estava escondido. 22 bi. Não é milhões, não, que milhões já é dinheiro demais. 22 bilhões que foram devolvidos. Só a Petrobras, ela já deu uma carta registrada dizendo o seguinte: nós recebemos 6 bilhões do dinheiro desviado pela operação, né, que foi recuperado pela Operação Lava Jato. Esse dinheiro foi de corrupção e foi no governo do PT. Como é que a gente vai votar no PT depois de tudo isso? Sem falar que destrói família. Tá aí o negócio do aborto, a suplente do Camilo. A suplente do Camilo não é só a favor do aborto, ela é uma militante. Ela é atuante em algo que assassina crianças e deixa sequelas para a mulher pro resto da vida, de ordem psicológica, de ordem mental, de ordem emocional, de ordem física. Eu não vou nem falar da espiritual, porque aí é uma questão, né? Tá lá. Eles fazem cartilhas para quê? Fazem cartilhas para ideologia de gênero, para sexualizar as crianças ali na tenra idade, quando ela não está nem pensando nisso. Eles são a favor da legalização da maconha. Já não basta os problemas que a gente tem, quer liberar a maconha para os jovens. Quantas gerações nós vamos perder com isso? Então, é uma série de coisas que o PT já mostrou que não tem como a gente votar, um cidadão de bem votar. Camilo falou que ele é totalmente contra a legalização das drogas, aborto, mas o senhor acha que por ele estar inserido no PT, em algum momento ele pode votar de acordo com as ideologias do partido? Sempre é assim, o PT sempre vota unido em tudo. Ele não vai fazer diferente, porque ele obedece, ele já mostrou que ele obedece o PT. Você quer que eu lhe diga o que é que o Camilo fez? Com todo respeito à pessoa do Camilo. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas são as atitudes dele. Como governador de estado, ele pegou o teu dinheiro, Felipe, o meu, o de toda a equipe aqui, de quem está nos assistindo. Num dia de trabalho útil, ele vai de jato lá para a carceragem da Polícia Federal, pega um megafone e começa a gritar Lula livre. Num dia de trabalho, que era para estar trabalhando para o cidadão cearense aqui, para as políticas públicas. Isso mostra, revela os valores e os princípios que ele acredita. Porque ele é um cara esclarecido, que teve educação. Como é que vai apoiar alguém que participou de um governo cheio de escândalo de corrupção, jamais vista, como eles gostam de dizer, na história do Ceará, do Brasil? Então, esses são os valores. Você quer outro exemplo? Sim. Um deputado do PT chamado Luiz Bassuma e outro, Henrique Afonso, em 2009, eles foram punidos pelo PT
punidos. Sabe qual foi a punição deles? Por poucos votos eles não foram expulsos do PT. Mas eles foram punidos, sabe por quê? Porque defendiam a vida desde a concepção. Eram contra o aborto. E o partido a favor do aborto. Sabe o que é que fizeram com eles? A punição era o seguinte: vocês não podem mais subir na tribuna para falar. Censurou, né? Censura total. E você não pode mais apresentar projeto de lei. Ou seja, virou deputado zumbi. Não podia participar de comissão, não podia fazer nada. Então, é algo surreal o que a gente está vendo. A suplente do candidato Camilo Santana, gente, é abortista. A deputada Augusta Brito. Ela defende, ela pode defender. Isso aí faz parte da democracia. Ela pode defender assassinato de crianças, que deixa sequelas para as mulheres. Não tem, a ciência mostra isso, que a vida começa na concepção. Cada dia mais. Tem hoje criança com 24 semanas, o parto prematuro, a criança está do tamanho da minha mão aqui, já sobrevive se nascer em parto prematuro. Eles querem legalizar via STF o aborto com 12 semanas. Quer dizer, tá o bebezinho já todo formado com fígado, rim. Essa turma é a favor do aborto. Aí o Camilo diz que não é a favor. Como é que ele bota a primeira suplente dele? Como é que ele bota a primeira suplente dele totalmente militante a favor do aborto? Você sabe o que significa isso? Se o Camilo se ausentar por algum motivo do Senado, como dizem nos bastidores que ele seria o ministro do Lula. Já ouviu falar essa história? Que se o Lula ganhar, o Camilo seria ministro? Exato. Quem é que vai ficar no mandato do Senado? E o aborto é votado no Senado. Essa questão de legalização de aborto é no Senado. Não é STF, não. É Senado e Câmara. E aí, o cearense vai estar botando o voto digital e manchar a bandeira do Brasil de sangue de crianças inocentes? Esse tipo de coisa é algo, assim, assustador. E nós vamos levar a verdade para o cearense, para que, se ele, tendo consciência de que tem uma chapa que é pró-aborto e que pode decidir essa questão lá no Senado, se ele votar, aí cada um tem o seu livre-arbítrio. Falando em suplentes, quem são os suplentes da candidata ao Senado, Camila Cardoso? Pronto, você tem tanto o pastor Gelson Ferraz, como o também pastor Paixão. São dois homens evangélicos. Não é porque é evangélico, é católico, é espírita, que é melhor do que ninguém. Eu quero deixar isso claro. Você pode não ter nenhuma religião e ser uma pessoa correta, mas eles são defensores da vida desde a concepção, contra a legalização da droga, contra a liberação do jogo de azar, de bingo, de cassino, que é outra devastação da família. Eu procuro defender a família no Senado Federal, uma das principais bandeiras que o povo do Ceará me elegeu também. E eu deixei claro na campanha essas pautas importantes, né, de valores, de princípios. Você encontra muita dificuldade no Senado por defender essas bandeiras? Olha, não. Particularmente eu vejo essa composição do Senado hoje é uma composição que não tem tantas ameaças para essa questão do aborto. Mas, com as mudanças que nós podemos ter agora na eleição, com a possibilidade do presidente Lula do ex-presidente chegar à presidência da República, ele é totalmente a favor do aborto. Ele já disse isso, o ex-presidente Lula. O PT sempre tentou legalizar o aborto no Brasil. Então, com essa possibilidade, a gente tem que ter gente no Senado que seja pró-vida. E a Camila, ela é firme, fechada nessa questão de defesa da vida desde a concepção, contra a liberação do aborto no Brasil. Perfeitamente. A gente vai falar agora sobre pesquisas eleitorais. Particularmente, foi a primeira que eu vi desde o período de pré-campanha, oficialização de campanha, uma pesquisa do IPEC, onde, segundo os dados da pesquisa, Elmano aparece em primeiro lugar, com 30% das intenções dos entrevistados, e Capitão Wagner em segundo, com 29%. Para mim foi a primeira vez que eu vi isso. O pessoal aí pode me auxiliar se teve algum outro levantamento, que o Elmano aparece em primeiro e tem essa inversão. E aí tem um projeto de lei que o senhor está elaborando que defende que as pesquisas não sejam divulgadas durante as eleições. Queria que você explicasse um pouco isso para a gente, para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Olha, se fosse por causa de pesquisa, eu não estaria aqui conversando com você sobre política, talvez. Sim. Por quê? A gente podia estar conversando sobre futebol, sobre religião, sobre outras coisas. Mas sobre política, não. Por quê?
porque eu não teria sido eleito Sim. se fosse por causa de pesquisa. Só para você ter uma ideia, na véspera da eleição, essa pesquisa que você falou, IPEC, que era o antigo Ibope, Sim. ela me deu com a diferença de, se eu não me engano, quase 20% do senador Eunício, na época, do presidente do Senado, que a gente estava disputando a vaga com ele. Sim. No sábado, a eleição no domingo. Ou seja, teve até o apresentador que na época, no grande veículo de comunicação, disse, por esses números aí já está definida a eleição, o candidato Cid Gomes vai ser senador, o candidato Eunício Oliveira. Para você ver, eu não acredito nisso, porque tem muita manipulação nisso aí. É muito interesse em jogo. Tanto que nós entramos com um projeto de lei, logo quando nós assumimos o Senado Federal, o mandato, para quê? Para que 30 dias antes da eleição não se possa divulgar pesquisas. Não se possa divulgar. Porque fazer, as pessoas podem fazer para partido, para tudo, mas não se possa divulgar porque muita gente vai nessa onda, acredita nisso. E acaba influenciando. Influencia o eleitor? Você lembra do Heitor? Do Heitor Ferrer? Sim. O Heitor Ferrer, é histórico isso, né? Foi tirado ali a eleição dele na reta final, ele ia para o segundo turno, mas colocaram ele em distância tão absurda que a turma vai para a história do voto útil. Né? Por isso que eu digo para as pessoas, polarização, Lula, Bolsonaro, né? Tá a polarização toda. Se você se identifica com outro candidato, não deixe de votar, vote com a sua consciência no outro candidato, né? Se você não gosta do Lula ou do Bolsonaro por algum motivo, vote no outro. Eu ainda iria além. Por tudo que o PT fez, vote um que seja anti-Lula. E tem alguns candidatos anti-Lula que falam contra o PT, mostram o que o PT fez. Então, é importante a gente ter essa visão, repito, para salvaguardar os nossos filhos e os nossos netos. Capitão Wagner, inclusive, ele entra dentro desse exemplo nas eleições para prefeito. De Fortaleza, que eu estava coordenando a campanha, não sei se você lembra. Eu estava coordenando a campanha do Capitão Wagner e na véspera da eleição foi uma ducha de água fria de novo. Uma diferença de 12%, 13%, uma coisa assim. E no dia da eleição foi 2%. Quer dizer, não existe isso, é manipulação. E, infelizmente, essa coisa do boato aí começa, né? Vai por um, aí o telefone sem fio. Aí o pessoal diz, tem que ser entre um e outro. Quando o senhor entrou, foi com 13 mil votos de vantagem, por aí? 11.912, se eu não me engano. 11.912 votos. Isso vem sendo que era presidente do Senado, isso é algo... Um milagre, né? Aqui para nós. Eu tenho consciência disso. Ali foi algo milagroso que aconteceu na nossa eleição e eu estou procurando servir, viu, Felipe? Assim, sabendo das minhas limitações, das minhas imperfeições, que são muitas, mas eu estou tentando servir, dando o melhor de mim para que a gente tenha um país promissor, um estado onde a gente possa avançar na segurança pública, avançar em educação de verdade, valores humanos, né? E esse é o espírito do mandato da gente. Tem pergunta aqui chegando no nosso chat, e aí as pessoas pegaram o início quando o senhor falou aqui a respeito do gasto milionário que foi feito na reforma do estacionamento. Uhum. E aí, enquanto isso, há uma espécie de troca de prioridades que nós temos obras no Ceará que estão paradas. Isso. Lago de Fronteiras, lá na região de Sertões de Crateús, Anel Viário, também é algo que está parado. Se houver alguma saída para isso, ainda tem solução? A questão da vontade política para, de fato, trocar. Não aquela visão, né, do político ser servido, mas de servir. De servir. E eu faço isso no meu próprio mandato, né? Eu corto na carne do próprio mandato. Você sabe que o senador tem direito a ter 51 assessores. Olha que absurdo um negócio desse. Não tem necessidade, nem cabe nos gabinetes. Mas o senador tem direito a isso. Sim. Nós usamos 14 ou 15 no máximo e conseguimos fazer um mandato enxuto. Abrir mão de carro oficial com motorista, abrir mão de plano de saúde vitalício que os senadores têm. Olha que absurdo. Abrir mão de apartamento funcional, de auxílio moradia, de auxílio... Tudo isso a gente abriu mão em caráter irrevogável. Tem que cortar na carne. Uma coisa eu posso te dizer, dinheiro tem. E tem muito dinheiro para terminar essas obras todas. Com críticas que eu tenho a esse governo, e a gente tem que reconhecer os acertos desse governo. Ele concluiu muita coisa que estava pela metade. Um exemplo
É a transposição do São Francisco. Chegou a água aqui agora, né? Recentemente. Então, a gente tem muitas obras paralisadas, se eu não me engano, são 14 mil no Brasil. O Ceará, muita coisa poderia ter sido feita, mas foi inversão de prioridades, né? Por exemplo, uma coisa que me deixa muito indignado é você ter, na época da pandemia, onde estavam muitos cearenses morrendo, o estado do Ceará mandar milhões de reais para o Consórcio Nordeste, você já ouviu falar nisso? Sim. E o Consórcio Nordeste comprou de uma empresa ligada à maconha, à indústria da maconha, 300 respiradores superfaturados, que até hoje não chegaram. Mas foi pago quase 50 milhões de reais adiantados. E esse respirador não chegou. Nem dinheiro, nem dinheiro. Agora pergunta quem é o diretor do Consórcio Nordeste, que o governo do Ceará, o governo do PT, mandou para o Consórcio Nordeste esse dinheiro. E o ex-ministro do PT, Carlos Gabas, tá vendo o que é que tá? É muita coincidência, né? O ex-ministro do PT, Carlos Gabas, é que fez essa compra. Essa compra fraudulenta, que o dinheiro evaporou, né? E uma parte desses respiradores dos nordestinos, que era para ter vindo para o Ceará, para Bahia, para Sergipe, para o Rio Grande do Norte, sabe onde é que iam parar? Sim. Em Araraquara, São Paulo. Dinheiro do Consórcio Nordeste, dinheiro nosso. Por quê? Porque um ex-ministro lá, também do PT, da época da Dilma, do Lula, na verdade, o Edinho Silva, é o prefeito de Araraquara. E eles se chamavam de irmão de almas. Teve um depoimento que ele disse, é o meu irmão de alma. Ou seja, o Gabas e o Edinho Silva do PT. E o governo do estado do Ceará. E você sabe, Nordeste, muitos governos do PT, mandando dinheiro para esse consórcio Nordeste. Gente, a Polícia Federal já bateu. Já viu, já está investigando forte. Isso aí já está conseguindo indícios de que houve alguma coisa errada. Senador, eu sei que a sua agenda tá bem corrida, né? Já fui avisado aqui por mim. Passaria aqui muita coisa para te falar, muita coisa para falar, muita coisa para fazer. Mas eu volto. Se tiver o crachá. Alô, o marketing tá ouvindo a gente aí, preparar. Dani, ó o crachá. Já faz uma foto aí pra gente deixar a credencial. Tem muito assunto, é um dia aqui de conversa, né? Mas a gente vai chegando ao final pela sua própria agenda. A gente quer deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, né, e acompanhando. Tá. Mas eu queria que o senhor deixasse um recado para o cearense nessa reta final das eleições e deixar aqui um dado muito importante / preocupante. Sim. Uma pesquisa recente revelou que 68% dos eleitores têm medo de sofrer algum tipo de violência política pela sua escolha. Sim. Então eu queria que o senhor deixasse o seu recado e aproveitasse esse dado para deixar uma mensagem também para o cearense. Nunca o caminho é violência. É importante, cearense. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica do mundo. A gente nunca teve problema com isso. Então vamos ter calma. Esses acirramentos políticos, a gente tem que entender o seguinte, nós podemos ser adversários no campo das ideias. Sim. Mas jamais seremos inimigos. Por quê? Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E isso a gente tem que lembrar todo dia. Tem gente, Felipe, brigando em grupo de WhatsApp, dentro de família, e se desfaz o grupo por causa de política, né? E a gente não pode ter receio disso. A gente tem que entender o outro lado, respeitar o outro lado. As pessoas estão, muitas vezes, cegas por um lado e por outro, como um jogo de futebol, Ceará e Fortaleza, mas a gente precisa entender que do outro lado tem um irmão nosso. Mesmo que ele vote no PT, é um irmão nosso. O que a gente pode fazer, com respeito, é mostrar as informações, mas cada um tem o seu livre-arbítrio para votar, para escolher. Mas muita coisa está em jogo, não é só corrupção, não. Está em jogo defesa da vida, o aborto, está em jogo financiar ditaduras com dinheiro nosso, com suor do trabalhador. O governo do PT mandou para Cuba, mandou para Venezuela, mandou para ditaduras dinheiro, bilhões de reais, por causa de ideologia, por alinhamento ideológico. Esse dinheiro podia estar fazendo falta para cá, né? E a gente observar tudo isso e votar com o coração. Votar realmente com consciência, pesando, equilibrando, analisando, porque
Esse voto vai representar se a maconha vai ser legalizada, se o aborto vai ser legalizado, a ideologia de gênero na escola, a sexualização das crianças e a ética, que é o que a gente tem que voltar a ter realmente uma justiça que seja para todos. Perfeitamente. Senador, agradeço demais sua presença aqui. Estou com o contato da Estela e vou ficar aperreando aí. Sempre que estiver em Fortaleza, dê um pulinho aqui na rede ANC para você conversar com os cearenses. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela ANC. É impressionante a repercussão do trabalho de vocês nessas entrevistas. Eu tive muito retorno, né? As pessoas dizendo que ouviram. E os estúdios aqui sensacionais, né? Equipe maravilhosa, sempre recebendo bem, fazendo bom jornalismo com independência. Parabéns a todos vocês, toda a equipe. Perfeito. E às 16 horas, não me pergunte quem é ou quem estará aqui no meu lugar, mas tem mais podcast para você. Tem dezenas de convidados que estamos recebendo, né? Pelo menos até o dia 30 vai ficar aí nessa rotina, nessa frequência, mas tudo para levar o melhor da informação para vocês. Até a próxima. Capaz.